Sim, aplauda Jesus pela vida do nosso pastor. Glória a Deus. Só um lembrete. Se você puder, continue contribuindo. Porque aquilo que nós vimos nosso grupo da Lagoinha, de crianças sendo alimentadas com arroz, com feijão, com o básico, como disse lá, para eles isso lá é como se fosse uma churrascada aqui para nós. E tinha mais de 200 crianças lá, foi suprido uma boa quantidade, mas eles querem continuar suprindo. Então, se você puder também, você contribua. Lance uma semente sobre aquele lugar, para que eles possam também ser um tempo de alegria, de contentamento, em nome de Jesus. Quem quer ouvir a palavra de Deus aí? Amém? Então eu vou começar perguntando, quem está feliz com Jesus aí? Glória a Deus. Por que essa pergunta? Porque hoje eu quero trabalhar junto com você um tema que o Senhor colocou no meu coração nesses dias. E uma pergunta que a gente faz e talvez às vezes a gente responde no automático, com um amém, um glória a Deus. Eu quero trabalhar sobre esse tema. Onde está o seu contentamento? Aonde está a sua alegria? Como que nós temos caminhado diante de tanta diversidade? Aonde está o teu contentamento? A definição de contentamento é contente, satisfeito, alegria e júbilo. Esse estado de contentamento que nós encontramos hoje é que vai nos conduzir e vai nos despertar para ver como que nós estamos num nível de contentamento vivendo o nosso dia a dia. Porque e é fato que o que nós acabamos de falar, que eu estou feliz com Jesus. Mas é fato que essa minha felicidade, ela acaba às vezes sendo mascarada pelas circunstâncias. E às vezes eu não estou alegre, contente com o meu contentamento em Jesus, porque algo tem minado isso de mim. E eu fiquei meditando a respeito disso, aonde está a minha alegria? Porque muitos de nós adoramos ao Senhor, caminhamos com o Senhor, mas a nossa alegria está na nossa conta bancária, se ela estiver positiva. Muitas das vezes, no carro que possuímos, ou na casa que moramos, ou na roupa que vestimos, ou nos lugares que frequentamos, aonde está o seu contentamento em Cristo Jesus? Eu quero iniciar porque isso é um direcionador para nossas vidas nesta manhã. Aonde está o seu contentamento? Porque é fato que quando a gente começa a analisar, a minha vida ela fica numa inconstância porque eu só me movo conforme o meu contentamento se apoia. Então, se a minha conta bancária não está bem, se eu estou meio bagunçado nas minhas dívidas, eu adoro, mas não adoro como deveria adorar, eu venho na casa do Senhor, não venho como deveria vir. E às vezes eu venho buscar com a intenção errada. A minha vida financeira está ruim, eu vou buscar o Senhor porque Ele vai consertar. De fato, Ele pode todas as coisas. Mas nós caminhamos adorando ao Senhor com talvez um contentamento errado. Porque no meio de nós, pode haver pessoas que estão passando o maior perrengue, a maior dificuldade, e está alegre. E às vezes tem alguém que está passando um negocinho de nada, está emburrado, está fora do eixo, da vontade, do contentamento de Deus. E eu quero trabalhar esse tema com você, para que você e eu venhamos a ser ministrados a respeito disso. Nós acabamos esquecendo, no meio dessa demanda de preocupações, que é um fato nas nossas vidas, acabamos esquecendo de orientações que Deus nos dá, acabamos esquecendo que temos uma orientação do céu, para que a tristeza, ela não te abata, ela não te paralise, ela não te deixe fora do eixo.
Às vezes nós nos encontramos entristecidos, sem motivo para se alegrar. Eu tenho uma orientação para você e para mim nessa manhã. Na verdade, a palavra de Deus tem: alegre-se no Senhor. Jesus é o motivo da nossa alegria, independente de qual nível de problema que nós estejamos passando. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa força. Nós precisamos se fundamentar nisso, e a declaração que Paulo fala lá em Filipenses, no capítulo 4, do versículo 11 ao 13, diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi, repete comigo, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Paulo declara: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi, repete comigo, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, ele nos dá essa orientação, e ele não está dando essa orientação numa casa aconchegante, num lugar gostoso. Ele está nos orientando isso dentro de uma prisão. E não é uma prisão com colchão, é uma cama de pedra. É uma goteira intermitente, é uma umidade que assola aquela rocha, que brota a água daquela rocha. É com algo que a gente sabe, até o Bruno compartilhou comigo, algo de um espinho na carne, mas ele declara: tudo posso naquele que me fortalece. E isso tem que ser um direcionador para nós nessa manhã, e parar de reclamar, gente. Parar de murmurar, gente. Eu preciso entrar nesse entendimento que tudo eu posso naquele que me fortalece. Porque eu preciso viver com esse conceito, com essa convicção na minha vida, porque a palavra de Deus nos diz isso. Ele não falou isso dentro de um hotel 5 estrelas, com ar-condicionado, com todos os alimentação balanceada. Ele falou isso passando necessidade, passando tribulação, esse espinho na carne, que fala, eu até compartilhei, o Bruno compartilhou comigo uma coisa interessante, de um estudo que, na viagem missionária de Paulo, em algumas cidades que ele passou, ele contraiu provavelmente malária. E a malária, ela atinge a visão. Em alguns textos ele diz que ele assina de próprio punho, ou seja, alguém escreveu para ele assinar. Talvez o espinho na carne é que ele não podia mais enxergar direito, mas ele não desistia de enviar mensagens, porque ele estava sendo conduzido pelo Espírito. Talvez seja isso. Mas isso não foi impedimento de ele declarar para mim e para você: tudo posso naquele que me fortalece. Esse espinho na carne que talvez atormentava ele, não sei se é dessa questão, mas a gente pode ir por essa linha de entendimento, de diante de uma necessidade, de uma dificuldade, ele não parou de proclamar a grandeza do Senhor. Porque ele entendeu isso. Ele nos mostra que nós devemos manter-nos contentes, que é a nossa fonte de que precisamos. Aonde? Jesus é minha fonte de alegria, Jesus é minha força, Jesus é minha esperança. Eu preciso caminhar me alegrando. Você não tem motivo para isso nessa manhã? Quais os motivos que te deixam entristecer, se foi Ele que te resgatou das trevas para a maravilhosa luz? Eu preciso entender que esse caminhar com Cristo, vou ter dificuldades. Ele diz: tereis tribulações, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Porque eu começo a caminhar e dar vazão para a tristeza. Gente, eu entendo, tem pessoas que passaram por tempo de luta, por tempo de perda, por tempo de dificuldade. Eu não estou dizendo que você não vai passar isso sorrindo, eu não estou dizendo isso. Quando Paulo falou tudo, posso tudo naquele que fortalece, a alegria de Paulo, o contentamento dele estava como dizendo: eu confio no Senhor. Eu posso estar nesse tempo, eu posso estar nessa dor, mas o Senhor vai fazer com que isso passe, porque o Senhor é minha alegria, o Senhor é minha força. Se o Senhor não estiver comigo, eu não consigo atravessar essa dificuldade. É o Senhor. Então eu preciso buscar no Senhor. Ele diz isso, inclusive, no capítulo 4, os versículos anteriores, ele diz: alegre-se sempre no Senhor.
Novamente direi, alegre-se. Olha a orientação, ele confirma e insiste, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Ele ainda declara, perto está o Senhor está tão perto. Tão perto. E a gente com nossos problemas, as nossas preocupações, parece que Ele está tão longe. Mas Ele está tão perto. Por isso que Ele diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha que interessante essa orientação. Eu viver com um nível de contentamento no Senhor, Ele vai me trazer uma paz que vai guardar a minha mente e o meu coração em Cristo Jesus. O que talvez ocorre com muitos de nós é que a gente deixa que essa demanda de preocupação fique tão grande, que talvez você está vivendo, achando, ou está vivendo o impossível de Deus, aquilo que talvez você acha que Deus não vai realizar, mas Ele realiza, porque Ele é milagroso para fazer todas as coisas, poderoso para fazer todas as coisas, Ele tem tudo sob o controle, mas aí eu preciso entender que a minha mente, ela é guardada, e o meu coração, por essa paz. E essa paz, ela só vem quando eu me alegro. Você começa a perceber que você não pode estar em paz se você está triste. A alegria no Senhor, nesse contentamento que Paulo fala, é a respeito de eu andar em cada dia, em cada processo da minha vida, confiando no Senhor, sabendo que dele virá uma resposta. O que nós vivemos em nossas vidas adversas, cada um tem as suas. Eu quero aqui frisar as externas e as internas. Talvez essa luta que você está brigando dentro de você está sendo pior daquilo que está fora. Talvez essa luta interna que você está vivendo com você mesmo, talvez é isso que está impedindo de você enxergar algumas coisas em Cristo Jesus. Talvez seja isso que esteja impedindo. Por quê? Porque você ainda não identificou, você ainda não se esclareceu no teu coração o que você é para Jesus. Filho, filha, escolhido, amado, separado. Eu preciso caminhar com esse entendimento, porque a intenção do mal, do inimigo, é tirar você desse caminho, é tirar você de uma alegria que só vem do Senhor. Nessas demandas, nós lutamos contra nós mesmos, contra os nossos pensamentos, contra a vontade de desistir. Nós vivemos fora desse contentamento, precisando nos alinhar, porque a tristeza me abate, a luta me abate, a minha luta comigo mesmo me abate, e eu preciso entender que nesse processo, o Senhor nos trouxe nessa manhã aqui, não só para mostrar o teu nível de contentamento com Ele, para te equalizar num nível máximo de contentamento com Ele. Nessa manhã, o Senhor veio para te dar um fôlego do Espírito. Aquele fôlego que você vai prosseguir e não vai desistir. Nós vamos entender isso até o final, porque essa palavra que Paulo diz que em todo tempo ele soube viver, em qualquer situação, ele aprendeu a viver. Estar alegre pode nos ajudar a enxergar o que está à nossa frente. Porque a tristeza, os aborrecimentos, a amargura, o ressentimento, não nos deixam enxergar. Às vezes a gente olha para dentro da nossa situação, da nossa casa, para um filho, para uma esposa, para um casamento, e a gente não consegue enxergar porque nós estamos amargurados, aborrecidos, entristecidos, mas há um jeito, há uma restauração para o seu casamento, para seu filho, para sua filha, para a sua vida, porque isso tudo está em Cristo Jesus. Nós não vamos conseguir um contentamento com coisas que vão acabar um dia. Um dia a traça corrói, um dia a traça come, um dia o dinheiro acaba. Você não vai contabilizar isso no céu. O que nós precisamos contabilizar em Cristo Jesus é um contentamento para que eu possa prosseguir. Uma alegria que só Ele pode dar. E como é que eu vou fazer isso? Com alguns passos. O contentamento, ele precisa ser aprendido. Você sabia disso?
Nós temos que aprender a ser contentes no Senhor. Paulo fala assim, eu já aprendi. O contentamento é algo que precisa ser trabalhado, ele precisa ser formado em nós. E ninguém vai fazer isso sozinho. É o Espírito Santo de Deus que vai te mostrar isso. Esse contentamento que vem do Senhor. Porque a nossa natureza humana, ela sempre está descontente com alguma coisa. A gente sempre acha que está faltando alguma coisa. Eu poderia ter algo melhor, eu poderia fazer algo melhor, eu poderia ter algo maior, eu não sei. A nossa natureza, ela já nos leva por essa direção de um descontentamento, porque vem da natureza humana. E quando eu começo a caminhar com Jesus, eu vou aprender que eu preciso me contentar, porque o Senhor, Ele tem cuidado de mim. Aprender a contentar-se, a dar graça no Senhor, é que Deus, Ele todos os dias, Ele caminha conosco, querendo nos ensinar. Mas eu preciso de um esforço, eu preciso ser um trabalho consciente da minha parte. E como que eu vou fazer isso? Eu vou buscar na intimidade, eu vou buscar naquilo que o Senhor pode me mostrar. Eu não sei como que é a tua rotina diária, mas eu não sei quanto tempo você deleita os teus olhos à leitura da palavra. Eu não sei quanto tempo você separa ou prioriza para ler a palavra, para orar com o Pai, para pedir orientação. Eu não sei se você faz isso. Eu não sei qual é o limite que a gente pode dar, que a gente não tem como estabelecer. Uma coisa eu digo para você: quando você busca intimidade com o Senhor, quando você busca o relacionamento íntimo e precioso com Jesus, chega um tempo que você não quer parar. Que aquela leitura e aquela oração de 15 minutos, ela não tem mais aquela validade, porque você vai querer mais do Senhor. Porque a cada momento que você busca, tem um derramar diferente, tem um derramar a mais, tem uma porção mais do Senhor. Então eu preciso entender que o meu contentamento, eu vou aprender com esse relacionamento com o Senhor. Porque eu vou entender quem eu sou para Ele, o que Ele quer de mim. O contentamento também não vai depender das circunstâncias, como eu falei aqui. Paulo declara que tanto sabe passar falta quanto abundância. Desse modo, nós vamos ver que o contentamento, a minha alegria, não depende da circunstância que eu me encontro hoje. Eu não sei qual a que você se encontra. Talvez você olhe para uma situação e fale assim, aquela pessoa ali, né? Você faz uma avaliação geral, aí você olha aquela pessoa ali, aquela pessoa tem um bom carro, uma boa casa, uma boa situação financeira, enfim, parece que é tudo bom, mas você não sabe que de repente a luta que ela está tendo interna com Jesus, porque aquilo talvez não seja o contentamento dela, porque ela vai buscar e nunca acha nada, porque Deus, quando criou todas as coisas, Ele deixou algo em nós que só Ele pode completar. Há um espaço dentro de mim e de você que só Jesus pode completar. As coisas não vão completar, elas não vão satisfazer, elas não vão suprir, porque o Senhor deixou algo precioso, para que nós possamos adquirir com o relacionamento. Essa alegria não vai me impedir se a minha circunstância hoje não é aquilo que eu espero. A alegria, o contentamento é fruto dessa comunhão que eu falei com você. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo escreveu isso. Isso aqui é um segredo para nós. Ele estava em Cristo e Cristo estava nele. Ele desfrutava de verdadeira comunhão com o Salvador. Ele sabia que pertencia a Jesus, que fora comprado pelo seu sangue. Ele tinha certeza de que era amado pelo Senhor. Tais coisas enchiam Paulo de satisfação, de contentamento. Isso não te faz contente? Porque o que ele declara aqui, e o que ele desfrutava de uma verdadeira comunhão com o Senhor, com o Salvador, sabia a quem pertencia, isso não te motiva a ser feliz, alegre, contente, em qualquer circunstância? Isso é para a gente refletir. Onde está o meu contentamento? Aonde está aquilo que me alegra, que me deixa constantemente feliz? É saber que eu vou para um lugar aonde talvez aquilo que os homens brigam hoje aqui na terra, lá a gente não vai brigar, a gente vai pisar nas ruas de ouro.
Aquilo que tem valor tremendo aqui na terra, lá não tem. Lá é lugar de passagem, de você pisar. Eu não estou dizendo que nós não temos que estudar, que correr atrás daquilo que o Senhor pode proporcionar através de sonhos, de aquisições, não estou dizendo isso. Paulo está dizendo aqui que isso não pode ser a fonte da nossa alegria. A fonte da nossa alegria tem que estar no Senhor. Porque em qualquer momento da nossa vida nós corremos o risco de ter alguma situação adversa. E aí, aonde vai sair a nossa alegria? Aí a gente começa a perceber que a nossa alegria não está totalmente no Senhor. Está em situações que nós vivemos. Está em situações que nós adquirimos uma satisfação em algumas coisas. E quando eu entendo isso, o contentamento também é resultado de uma missão, de um foco. Eu estou focado, eu sei o que eu sou em Cristo Jesus, eu sei que eu sou amado, eu sei que eu sou escolhido, eu sei que isso me enche, como enchia Paulo, de satisfação. O contentamento não está relacionado ao que temos, mas ao que somos. Nós somos filhos de Deus. Isso já é o suficiente para eu estar feliz, de eu estar contente em qualquer tribulação. Porque quando a minha alegria está baseada naquilo que o Senhor é, naquilo que é fonte para a minha vida, o que eu vou viver? Eu vou viver sabendo de qualquer situação, o Senhor vai me dar estratégias para resolver. O Senhor vai me dar sabedoria para conduzir. O Senhor vai me dar o suporte daquilo que eu necessito. Por quê? Porque Ele é fonte. Paulo diz que estou experimentando. Paulo declara nesse texto a semelhança como se fosse um soldado, um explorador. A pessoa que está numa missão, ela vai passar por certas privações, por certas dificuldades, mas a pessoa não vai se queixar disso, é que ela vai fazer o quê? Ela está envolvida nesse propósito que ela sabe o que quer, então ela não desiste, ela foca. O meu propósito é Jesus, o meu foco é Jesus, eu preciso cumprir o meu chamado, isso não vai me abater, isso que eu perdi, eu não vou ficar abatido, aquilo que eu não conquistei ainda, eu não vou ficar abatido, eu vou continuar esperando no Senhor. Por isso que eu preciso basear o meu contentamento, a minha alegria como uma missão. Quem tem um propósito, fica contente, vive alegre. Você parou para pensar que o propósito que Jesus veio à terra, declarou, morreu por mim, por você, para que nós não só tenhamos as coisas, isso aí é banal para Ele, é para que a gente tenha vida eterna. Talvez a gente estava colocando a nossa alegria em coisas erradas. Quem está me entendendo nessa manhã? Eu preciso compreender isso. Porque senão a tristeza, ela mina a minha fonte de força e de fé. A circunstância me anula. Aí aparece uma voz que toda manhã diz que eu sou um fracassado, que eu não sou amado. Aí vem uma tristeza que toma conta de mim, porque eu acabei esquecendo o que eu sou em Cristo Jesus. Eu acabo esquecendo que a minha alegria, ela está sendo encoberta por uma tristeza. Eu não consigo enxergar possibilidades de restauração, por quê? Porque eu não estou contente, estou triste com alguma coisa. Porque eu esqueci de que Ele está mostrando para mim que a alegria, ela vai me impedir de ser levado para uma rota de desespero. Mais adiante a gente vai entender a respeito disso. O contentamento não está relacionado ao que nós possuímos, mas ao que nós damos. Nós damos bons frutos, nós damos de nós mesmos, nós nos entregamos, ou seja, a nossa entrega é o contentamento de dizer: Deus, toma conta da minha vida, aqui está a minha vida, meus planos. A direção que o mundo mostra, a possibilidade que o mundo mostra é totalmente diferente, mas eu quero dizer para você, em Cristo tudo é possível, porque Ele te fortalece. Paulo, ele andava e caminhava com essa convicção e nos compartilhou essa palavra. Eu preciso entender, para me alegrar no Senhor, o que te alegra no Senhor? Você parou para pensar? Pensa um minutinho aí, enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Pensou? O que pode te alegrar nessa manhã em Cristo Jesus?
Nós somos orientados a nos alegrar no Senhor porque nós temos motivos. Qual o motivo que vem à tua mente agora? Que te alegra? Em Cristo. Porque Ele nos libertou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. Você lembra do tempo que você andava e não sabia direito tomar algumas decisões? Você consultava o que era possível para que alguns problemas seus se resolvessem? Resolveu? Você andava sem uma direção e ali, quando Jesus te encontrou, Ele te tirou dessa posição de trevas e te colocou numa posição de luz. Te deu vestes novas. Te lavou com o sangue precioso dEle. Te colocou uma nova veste. Hoje você é luz. Isso é motivo de se contentar com o Senhor. Você é a luz. Luz aonde você adentrar, você é luz para esse mundo. Isso não é motivo para você se alegrar? Você, nessa caminhada de luz que você não está sozinho, Ele é o teu ajudador. A gente precisa compreender essas coisas pequenas que parecem passar despercebidas em nós. Você recebeu algo precioso, além de ser lavado, remido, perdoado, ser purificado, você recebeu a salvação em Cristo Jesus. Ei, você não vai arder no fogo do inferno. Você parou para pensar nisso? Talvez você está analisando o contexto da tua vida, daquilo que você tem, e você já tem muita coisa em Cristo Jesus. Salvação. O bem mais precioso que você podia ter. Não tem outro bem. Você já parou para pensar que teu nome está escrito no livro da vida, lá no céu? Isso não é motivo de se alegrar no Senhor? De celebrar, de declarar que o seu Redentor vive, que independente das circunstâncias, você vai prosseguir? São motivos que eu enumerei aqui de vários. Esses motivos eu selecionei aqui, eu listei para que a alegria da salvação nos leve a viver a alegria de uma grande esperança, que tudo vai dar certo, que aquilo que você está enfrentando hoje, vai dar certo, o Senhor vai vir a teu socorro. Na verdade, Ele já veio. O que eu preciso é entender que a minha alegria é o Senhor, a minha força é o Senhor, e é Ele que vai me dar o resultado de tudo isso. Nós talvez estamos vivendo com preciosidades em nossas vidas, como crianças que aquilo tudo é brinquedo. Não valorizamos a nossa salvação, e aí quando nós ficamos tristes, é como se fosse uma venda aos nossos olhos, que nos obscurece e nos leva para armadilhas. É isso que o diabo quer. Tirar a tua alegria, a minha alegria, para que você não veja o esplendor e a plenitude do céu. E a gente começa a perceber e viver que nós temos preciosidades já adquiridas, e isso não nos alegra. Isso é motivo de nós compartilharmos com os filhos, com aquelas pessoas próximas. Eu preciso compartilhar com vocês que essa alegria, ela vai dar esperança todos os dias. Eu estou passando uma situação, pastor, ruim. Se aquieta a tua alma. Não deixa que a tristeza venha roubar isso, uma promessa do Senhor sobre a tua vida. E aí você às vezes acha que está sozinho, o Senhor está ali do teu lado. Sempre teve. A tristeza, o aborrecimento, algo que não deu certo, aí você esquece de toda essa preciosidade.
Eu preciso me alegrar no Senhor, porque Ele é minha fonte de tudo que eu preciso. Eu preciso continuar me alegrando no Senhor. Por que tem essa orientação? Para que eu não desista. E aí eu começo a me alegrar no Senhor com alguns passos que eu falei aqui. Nos alegramos no Senhor quando nós permitimos que a sua palavra enche o nosso coração. Por isso que eu disse anteriormente, como tem sido a nossa habilidade com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu tenho lido e aquilo tem te impactado, porque muitas vezes a gente fala, eu não consigo compreender. Ah, pastor, eu leio, parece que o negócio fica tudo embaralhado, eu não consigo entender. Quer entender? Continue lendo mesmo sem entender. Porque quando você buscar no Espírito, é o Espírito que vai te revelar. Porque às vezes a gente lê naturalmente, e a palavra é algo espiritual. Eu preciso que ela adentre, e aí ele fala que eu preciso permitir que a palavra venha me transformar. Ou seja, a palavra de Deus, ela vem hoje, através do Espírito Santo de Deus, remover a tristeza e te devolver uma alegria que você precisa. É um fôlego que o Senhor, Ele quer te entregar nessa manhã. É um fôlego de vida, é um fôlego de força. Porque eu preciso estar caminhando nessa palavra, permitindo que ela mude, que ela enche meu coração, porque ela vai revelar a vontade de Deus para a minha vida. A vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida é que tudo vá bem. Ela diz que você terá tudo aquilo que precisa, se buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ela precisa revelar isso para mim, então eu preciso entender que a palavra de Deus também é fonte de nossa sabedoria. Deixa ela te moldar na sabedoria do céu. Porque a sabedoria do céu, às vezes, ela vai nos levar a entender que perder é ganhar. É isso que eu preciso. Entender que às vezes eu estou perdendo, mas eu estou ganhando, porque estou indo para o céu. Às vezes algumas coisas que estão me prendendo aqui na terra, talvez uma amargura, uma falta de perdão, algumas coisas que eu preciso tirar de mim, porque eu preciso caminhar para uma rota que Deus projetou, o caminho do céu. Eu preciso viver plenamente livre dessas coisas. Eu só vou entender se eu ler a palavra, se eu ter relacionamento com Ele. A sabedoria do céu, ela vai falar, Senhor, eu perdi, mas eu sinto aqui dentro que eu estou ganhando algo precioso do Senhor. Deixa que o povo, as pessoas de fora pensem que você está perdendo. Isso é bobão, cara. Você perdoa aquela pessoa que te fez tanto mal. Que isso? Ganhou tanto você quanto ela. Você vai para a igreja, vai para a GC, isso, aquilo, outro, cara, não muda nada da tua vida. Talvez não está mudando externamente, mas internamente está me moldando como filho. É sabedoria do céu. De que às vezes eu vou ter que me curvar. Talvez eu venha ter que perder algumas coisas. Talvez eu tenha que abrir mão de algumas coisas, para que o reino, através da minha vida, ele seja promovido, ele seja reconhecido. A palavra de Deus é de onde nasce a nossa esperança. O que ele fala? Ele fala que a nossa perseverança, ela produz, um momento de, na tribulação, a nossa perseverança, ela vai produzir esperança. Eu vou continuar esperando no Senhor. Está difícil, mas Ele diz que eu tenho que resistir, que a minha alegria continua sendo a mesma nele. Eu vou continuar. A palavra de Deus, ela é fonte dos valores que norteiam a nossa caminhada. Aí é que eu falo de perder algumas coisas, porque quando a gente começa a ler a palavra, a gente tem que entender que tem coisas que a gente tem que mudar. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que enganava não engana mais, enfim. Aquilo que era tudo errado não faz mais.
E talvez a gente não tenha essa alegria no Senhor, e a gente ainda continua adorando ao Senhor, mas ainda com algumas coisas que ainda precisam ser retiradas e removidas. Por isso que você fica triste, porque o entendimento, ele não entra com clareza para você. Talvez eu precise caminhar entendendo que a palavra de Deus, o Senhor afirma que para a nossa alegria ser completa, eu preciso que essa palavra de Deus, ela vive em mim. A pessoa que começa a caminhar com o Senhor entende que é possível se alegrar mesmo quando as coisas vão mal, quando as coisas estão ruins. Porque ela tem uma convicção dentro do coração dela e diz: não tenho motivo para me alegrar, mas tenho motivo para obedecer ao Senhor. Não vou me alegrar pelas circunstâncias que estou vivendo, pela tristeza, mas vou me alegrar porque estou obediente ao Senhor, porque é Ele que vai ser fonte. O mundo diz que isso não é motivo para me alegrar, mas eu tenho uma alegria que me faz impulsionar a prosseguir. Quer um exemplo? Paulo e Silas estavam presos num cárcere, acorrentados, as costas marcadas pelas chicotadas, perto da meia-noite. Em vez de ficarem tristes, eles estavam se alegrando em louvores. E sabe por que eles foram parar lá? Porque Paulo repreendeu uma adivinha. Ele tirou a fonte de lucro daqueles senhores, que eram os donos daquela serva. Eles foram levados a público, levaram chibatadas, e algumas versões dizem que foram com varas, que marcava mais, e foram jogados num cárcere, acorrentados. O texto diz que eles começaram a cantar. Eles começaram a se alegrar. O que aconteceu? Um terremoto começou a sacudir aquele lugar. As correntes começaram a cair. As prisões, todas as prisões, as portas foram abertas, porque eles estavam se alegrando no Senhor. Olha só, eles estavam acorrentados. Se você vai no texto mais adiante, o soldado ficou com medo, porque ele falou: ai meu, eu vou morrer, então me mata. Não, você não vai morrer não, filho. Você entende? A alegria de Paulo e Silas. Sabe por que eles estavam contentes? Porque a palavra de Deus diz que por mim, em meu nome, vocês serão perseguidos, vocês serão humilhados. Se vocês estiverem fazendo isso, vocês estão no caminho certo. Eles estavam se alegrando por causa disso. A alegria do Senhor é a nossa força, independente da circunstância. O que acontece, eu entendo nesse contexto aqui, que a palavra de Deus, ela nos ensina que eles estavam cantando em alegria, louvando, porque a palavra de Deus fala: está alguém alegre? Cante louvores. Eles estavam alegres a respeito de tudo, mas estavam cantando e adorando ao Senhor. E enquanto adoravam ao Senhor, a palavra diz que houve um terremoto, as portas se abriram, as cadeias se romperam. Alegremos-nos no Senhor, não quando as circunstâncias são mudadas, mas quando nos alegramos, as circunstâncias mudam. Está passando uma situação difícil? Se alegre no Senhor, começa a louvar. Começa a declarar ao Senhor: Pai, eu não sei, mas eu quero louvar ao Senhor. O rio que corre em mim é um rio que não pode represar, é uma alegria que tem que continuar. Eu me lembro que teve há uns anos atrás, eu estava passando uma dificuldade, um caminho que eu fiz, eu liguei o som lá no talo. Aquelas caixas de som, faz tempo, tá, gente? Aquelas caixas da Sharp de som desse tamanho assim, que hoje o Bluetooth supera esse som, né? E eu estou louvando ao Senhor, chorando, louvando ao Senhor, e eu percebi, quando eu acabei, que estava muito alto. Falei: está incomodando os vizinhos. E eu abaixei o som. E a voz que eu escutei da minha vizinha falou assim: não abaixa não, está muito gostoso ouvir isso daí. Estava até contagiando o vizinho. A nossa alegria é para isso. Porque a pessoa vai olhar para você e fala assim: meu, mas que dificuldade é essa? Tem algo em você que eu não consigo compreender, que em alguns momentos você está sorrindo, você está firme. A alegria no Senhor é a minha força. Eu preciso compreender isso. O contentamento nos ajuda a permanecer constantes e não desistir. Por isso que Paulo diz: alegre-se no Senhor. Aonde está o teu contentamento? Aonde você está depositando a tua confiança? Porque se você
caminhar com o teu contentamento naquilo que você possui, você está fazendo errado. Deus não vai te tirar nada não, Ele não é mau não, tá? Mas Ele nos orienta essa manhã, aonde a gente está olhando e guardando. O nosso coração e a nossa alegria, ela vem do Senhor. Quantas pessoas, empresários, pessoas de condições financeiras, estão entregues a prazeres mundanos, a coisas mundanas, porque não tem essa alegria que você tem, que Deus te dá, de ser salvo. Mas que loucura é essa, pastor? É uma loucura mesmo. O Senhor diz que algumas situações Paulo se fazia como louco para confundir os sábios, que acreditavam naquilo que era interessante para eles. Eu quero só compartilhar algumas coisas com você, que já estou caminhando para o final. Paulo está dando aí uma instrução para a gente permanecer num estado contente, num estado de alegria, num estado de constante alegria, mesmo em meio a tribulações. Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 4, diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida em Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Aqui Paulo está dizendo o quê? Uma chave para me permanecer contente, entendendo completamente que tenho uma aliança com Deus. Ele tem uma aliança comigo. Através de Jesus nós percebemos que não temos falta de nada. Você sente falta de alguma coisa? Jesus já disse que o reino é nosso. Durante a tentação no deserto, Satanás tentou convencer Jesus a buscar provisão longe do Pai. Ofereceu grandes coisas para ele, mas longe do Pai. E olha só, ele ofereceu isso diante de um quadro, onde Jesus estava com muita fome, porque ele estava em jejum por 40 dias. Nesse momento, o diabo, Satanás, ele veio tentar essa fome, levar Jesus a procurar a provisão longe do Pai. E ele oferecia: se você fizer isso, eu te dou isso. O foco de Jesus, do diabo, era tirar essa alegria de Jesus. Jesus estava alegre por passar aqueles 40 dias. Ele estava com contentamento pelo Pai, porque o propósito era para que se cumprisse através daqueles 40 dias. Era uma alegria que ele era permanente. Já falou assim: eu vou roubar isso de Jesus, mas ele não conseguiu. Isso não quer dizer que o plano do inimigo falhou com Jesus, mas isso não significa que ele não vai usar a mesma estratégia contra mim e contra você. Tentar tirar a tua alegria, tentar tirar a alegria que o Senhor te dá todos os dias. Eu preciso parar, buscar aonde está o meu contentamento. Aonde está o meu contentamento? Ele falhou com Jesus, mas conosco ele pode tentar. Então preste bem atenção. O alvo do inimigo é fazer com que você deixe de ficar contente com a provisão do reino, para buscar a provisão por nossa própria conta. Só um gancho nisso aí. Vocês viram as crianças lá sendo alimentadas na África? Compartilhei algumas coisas com o pastor, a gente já sabia, mas ele compartilhou aquilo que ele está vivendo. Ele não viu uma alegria tão grande naquele povo adorando a Jesus. O culto ontem demorou 5 horas. E a alegria não acabou. Olha o estado de necessidade que eles estavam, mas a adoração ao Senhor não acabou. Eu sei que Ele vai compartilhar muita coisa com vocês, mas só para a gente entender que a alegria daquele povo estava em Jesus, está em Jesus. O contentamento deles estava em Jesus. Comendo pouco ou comendo muito, eles estavam em Jesus. O contentamento em Deus nos dá confiança para não parar, gente. Mas eu preciso me alegrar.
Será que isso que você está passando é suficiente para te impedir de se alegrar no Senhor? Porque eu preciso entender que aquilo que Paulo nos ensina de viver alegre, contente, em contentamento com o Senhor, é uma segurança para mim. Porque aí ele diz que eu recebo uma paz que excede todo entendimento, que vai blindar o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Ou seja, nenhuma mentira vai me alcançar. Nenhuma mentira vai me tirar, mesmo eu estando numa situação controversa. Por quê? Porque eu tenho uma esperança, uma alegria em Cristo Jesus. Então, eu vou esperar, não sei qual é o tempo do processo, mas eu vou esperar que Ele me dê estratégias e orientação a respeito disso. Mas eu quero, para encerrar, eu quero compartilhar duas coisas com vocês, duas situações. Uma que viveu Saul. Saul, ele estava enfrentando, lá em 1 Samuel, não precisa abrir, capítulo 13, Saul estava enfrentando um confronto com os filisteus, e esse exército era muito forte, muito maior do que o de Saul. Só que aí, chegou um tempo que os soldados de Israel, de Saul, eles estavam fugindo, estavam se escondendo. O relato, depois vocês leem lá em 1 Samuel capítulo 13, relata que tinha soldado que estava tremendo de medo. Falou assim, olha lá aquele pessoal, aquele povo, os carros de guerra deles muito numerosos. E aí Saul ficou numa pressão, e aí tinha uma ordem, um comando, que Samuel viria como profeta, sacerdote, para erguer sacrifício ao Senhor em favor daquele combate. E Samuel falou, daqui a 7 dias eu estou chegando aí. Resumindo, quando Saul viu que estava debandando alguns líderes do exército, o que ele fez? Ei, me traz aí o holocausto, eu vou fazer o sacrifício. E quando ele estava fazendo o sacrifício, Samuel chega e diz, o que você está fazendo? Você desobedeceu ao Senhor. Rei não entrega sacrifício, é o sacerdote. Descumpriu, por isso desagradou a Deus, o teu desespero. Em outras palavras, eu cheguei, atrasou um pouquinho, mas eu cheguei. Se cumpriu, eu cheguei no tempo, pode ser que até demorou aí meia hora, o cara ficou desesperado, de repente você está desesperado por alguma resposta do Senhor, aguarda nele, não se antecipa, não procure outros recursos, espere em Deus, Ele virá com resposta. Existe uma resposta do céu para você, existe uma resposta do céu para o teu problema. Não faça como Saul, ele se antecipou e desagradou a Deus. Olha o resultado disso, desagradou a Deus. Em contrapartida, mais à frente, lá no capítulo 30, se eu não me engano, é 30 de 1 Samuel, Davi enfrentou uma revolta dos seus liderados. Olha só, ele estava voltando, eu vou até ler para vocês entenderem rapidamente. O 30. 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag e viram que os amalequitas haviam invadido o Neguebe e atacado Ziclag, tinham destruído tudo e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiro as mulheres, as crianças e os demais e foram embora. Imagina, quando Davi voltou com o seu exército, encontrou tudo destruído. Tudo roubado, seus familiares tudo roubado. Em algum momento, aqueles liderados falaram assim, vamos te apedrejar, o culpado é você, Davi. Olha só que situação que nós ficamos. Nossos familiares, todo mundo foi roubado. Olha só, totalmente diverso. Enquanto com Saul, os soldados estavam indo, os que estavam com Davi queriam apedrejá-lo. Qual a atitude de Davi? Ele chamou o sacerdote Abiatar e falou assim, ei, me traga a estola sacerdotal, eu vou falar com Deus. Em meio à pressão, ele se posicionou num comportamento de alegria no Senhor, porque ele sabia que vinha dele. E o que ele fez? Ele consultou o Senhor, ele perguntou ao Senhor. Lá no versículo 7, ele disse ao sacerdote Abiatar, traga o colete sacerdotal
e Abiatar, filho de Aimeleque, o trouxe. Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá atrás deles, certamente conseguirá recuperar tudo que foi tomado de vocês. O conselho do Senhor para que ele fosse. No versículo 18, relata que Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam tomado e resgatou suas 2 esposas, e não faltava coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filho, nem filha, nem qualquer outra coisa que havia sido tomada. Davi trouxe tudo de volta. Em situações diferentes, um tomou atitude desesperada, na pressão, esqueceu do que Deus tinha falado. Outra, buscou no Senhor o conselho, o que devia fazer. O que nós entendemos nessa manhã? O louvor pode subir. O que nós entendemos nessa manhã, por favor? Nós entendemos que a trajetória de Davi, que levou ele, inclusive, em situações que ele poderia ter até rompido essa perseguição em relação a Saul, oportunidades que ele teve em cavernas, em lugares que ele podia ter ceifado a vida dele, mas por princípio, que ele sabia, aquele que Deus estabelece é Deus que tira. Ele não podia tocar no ungido do Senhor, mesmo sendo com todas as controvérsias, foi Deus que colocou, então era Deus que ia tirar. Davi, num contentamento no Senhor, ele esperou 14 anos para poder tomar posse de um reinado. Porque ele tinha um propósito, ele tinha algo que já tinha sido estabelecido para ele. Mas ele continuou contente no Senhor, com toda a diversidade, sendo perseguido, sendo escondido, esperou no Senhor. A resposta disso foi com que ele usufruísse daquilo que Deus prometeu. Em contrapartida, se a gente for em alguns momentos, ler a história de Saul, Saul teve um momento que procurou conselho de adivinhos. Tem uma situação de uma guerra aí, o que eu faço? Olha, tem uma adivinha ali, eu esqueci o nome agora, que faz assim, 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 assim. Saul foi procurar conselho. Quando chegou em determinado momento, sabe como foi a morte de Saul? Ele viu que ia ser apanhado, ele falou para um soldado seu: me mata, não quero ser morto por eles. O soldado falou: não, senhor, eu não vou fazer isso. Saul se debruçou sobre a própria espada e se matou. Porque ele procurou tudo errado, porque ele não tinha uma alegria, um contentamento em servir ao Senhor. E a pergunta que eu faço para você e faço para mim também: aonde está o teu contentamento? Aonde está a tua alegria no Senhor? Por que você está tão abatido, sabendo que Deus te escolheu, que Ele tem um propósito, Ele tem uma resposta para você? Ele tem algo que só Ele pode dar. Nada pode suprir a não ser Jesus. É uma alegria, e eu preciso ir para casa meditando sobre isso. Tem um último texto que eu quero compartilhar com você, e é a partir desse texto que nós vamos orar. Lá em João, no capítulo 20, fala sobre a ressurreição de Cristo. E no capítulo 20, versículo 19, diz que Jesus aparece para os seus discípulos. Diz assim: ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas. Diz aí comigo: portas trancadas. Por medo dos líderes judeus. Veja comigo nesse cenário. Os discípulos estavam reunidos com portas trancadas por medo dos líderes. Aqui eu começo a perceber que eles não estavam contentes e viveram próximos de Jesus, mas o medo os fez ficarem trancados dentro de uma sala, de um quarto, com medo. Sabe lá o que passava na cabeça deles? Com medo. O Senhor nos reuniu nessa manhã porque é algo poderoso que diz nessa palavra. Talvez você diz assim: olha, ele saiu lá de um contexto e veio para outro. Ele saiu de lá daquilo que é a alegria, que eu tenho que viver a minha alegria. Mas
passou por um contexto onde se mostrou que aquele que não está contente, não está em contentamento com o Senhor, se precipita, faz coisas erradas, esquece, acaba buscando outras fontes, acaba endurecendo o coração, acaba desistindo. Aí vem o pânico, vem o medo, vem depressão, porque não entendeu, não percebeu o que o Senhor nos mostra nessa manhã. Caminhe com alegria em mim, seja completo em mim, se assegure em mim, porque eu vou te mostrar o caminho que tu deves andar. Eu preciso viver olhando com clareza a respeito disso. Aí eu te levo para um contexto de uma sala, onde discípulos, homens que caminharam com Jesus, estão com as portas trancadas, com medo, porque eles estavam sendo perseguidos. Mas algo poderoso que eu quero te dizer nesta manhã, na continuação desse texto, diz assim: de repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. No meio do medo, Jesus Cristo apareceu. No meio da agonia, no meio da tribulação, Jesus vai aparecer, Ele aparece para você, e vai dizer: paz seja com você. Não se desespere, eu estou aqui. Ele diz: olha as minhas marcas. Eu achei interessante que a minha versão diz assim: de repente, Jesus apareceu dizendo: paz seja com vocês. Na sequência desse texto ele fala e repete: enquanto falava, mostrou as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: paz sejam com vocês. E assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então Jesus soprou sobre eles o fôlego do Espírito Santo. Eu quero que você medite e entre nesse cenário, que talvez você esteja num quarto com portas trancadas, com medo, com angústia, sem uma direção, sem o contentamento que deveria, e os teus sentidos não conseguem mais ouvir a voz de Deus, os seus olhos não conseguem mais enxergar no âmbito espiritual a grandeza de Deus, até o pensamento ele já começa a desvirtuar, porque você está com medo, os teus sentidos estão trancados, as emoções estão afloradas desse medo, que começa a produzir pânico, não sabe o que fazer. Olha, fecha teus olhos, e de repente Jesus aparece. Talvez você esteja caminhando e dizendo: estou muito cansado, não aguento mais, estou desistindo, estou com medo. E como esse texto diz, Jesus vai aparecer para te dar um fôlego. Ele vai soprar sobre você o sopro do Espírito Santo. Entre nesse cenário. O Senhor veio aqui nesta manhã te visitar, para te devolver e restituir a tua alegria. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Ele está aqui. Só o Espírito Santo de Deus está aqui. Dizendo em outras palavras: Shalom, paz seja com vocês. Alma, faz meu coração ouvir tua voz. Ele veio nessa manhã soprar um fôlego de ânimo sobre a tua vida. Me chama pra perto. Saia desse nível de descontentamento e entre no nível de contentamento no Senhor. O sopro que restaura a alegria. Que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver
perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma. Aleluia. Faz meu coração ouvir tua voz. Aleluia, aleluia, aleluia. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarra a ti, pra eu não desistir. Vai ficando de pé no teu lugar, mas não saia dessa conexão. Fugir da tua vontade pra mim, eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Se eu cair. Olha só. Sabe por que Jesus apareceu naquele quarto, naquela sala, e soprou o fôlego do Espírito Santo de Deus? Isso aconteceu antes de Pentecostes. Não foi em Pentecostes, foi antes. Ele apareceu para os seus, porque ele sabia que tinha um propósito e cada um precisava ter um fôlego para prosseguir até o final. Desses, alguns foram crucificados de cabeça para baixo, outro foi degolado, mas o sopro do Espírito permaneceu até a missão final, até o cumprimento da promessa. O Senhor nos visita nessa manhã, porque Ele quer soprar um fôlego sobre nós, sobre você que está brigando com as suas lutas internas, com aquilo que tem te incomodado todos os dias, tem te acusado talvez, tem te confrontado talvez, algo que você se acaba excluindo de pessoas, de um círculo. Jesus quer soprar sobre fôlego de vida para você que está desistente. Eu vou por ir, eu vou ver o culto, vou assistir o culto, mas essa manhã é uma manhã profética. Há um sopro do Espírito Santo sobre mim, sobre você, para te dar fôlego,
para te dar força, para renovar a sua alegria, para romper com a paralisia, para te tirar desse ostracismo e te colocar num lugar de combate, para te tirar da zona de conforto, para te colocar como guerreiro e não desistente, para te fortalecer. Esse sopro do Espírito é para que você permaneça e a tua alegria não esmoreça, a tua esperança continue. Sim, nós colocamos esse momento sobre a minha vida e sua, uma visitação do Espírito Santo de Deus, para renovar a tua esperança, para você tomar um fôlego, para você não parar, para romper com coisas que estão querendo te paralisar, para tirar essa dor. É um sopro que vai tirar essa dor que está dentro de você e vai te dar uma alegria incontrolável, poderosa no Senhor. Hoje o Senhor vem soprar por um sopro de cura. Ele quer curar você, Ele quer curar a tua alma, Ele quer curar o teu físico, Ele quer te curar com um sopro. Jesus entrou naquele lugar e disse: Shalom, a paz esteja com vocês. Jesus nos visita nessa manhã através do teu Espírito Santo, dizendo: ei, a paz esteja com você. E eu quero aproveitar essa visitação do Senhor e fazer 2 convites. O primeiro é para você que nos visita e entendeu que você precisa de Deus, de uma alegria que não pode ser roubada, que existem motivos inúmeros para que você viva alegre todos os dias no Senhor, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Mas você ainda não experimentou isso porque você não entregou a sua vida a Jesus. Hoje eu te convido, você que está aqui, você que está nos assistindo, se deseja entregar a sua vida a Jesus, para renovar, para ter uma experiência sobrenatural com o Senhor, eu te convido, levanta sua mão onde você está, eu quero orar por você. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, você nunca fez isso, você nunca experimentou isso, hoje é uma oportunidade de você ter a tua chance de aceitá-lo como Senhor e Salvador. Se você deseja fazer isso, levanta bem alto, eu quero enxergar a tua mão levantada, de uma entrega ao Senhor. Mas o outro convite que eu faço é para você que tinha essa alegria, que vivia regozijando de alegria no Senhor, mas as circunstâncias, as tempestades acabaram roubando isso de você e você parou tudo. Eu só estou vivendo. Eu vejo lá, eu leio de vez em quando a Bíblia, eu oro de vez em quando, eu não vivo uma alegria constante. O Senhor te convida para renovar a aliança com Ele hoje. Uma renovação de aliança, de um recomeço, de um sopro, de um fôlego novo, de um destino traçado que o inimigo tentou roubar e tentou tirar essa alegria. Hoje o Senhor quer te devolver essa alegria. E se você está aqui e deseja recomeçar com o Senhor, levanta a tua mão no teu lugar, porque eu quero orar por você. Eu quero recomeçar, eu entendi, eu quero recomeçar. Eu vi a sua mão levantada. Sim, eu quero recomeçar no Senhor. Eu quero voltar a ter a alegria que eu tinha antes. Eu quero ter a força, a esperança que eu tinha antes. Sim, você que levantou a sua mão, eu te peço, vem aqui à frente. Alguém mais, vem aqui à frente, porque eu quero orar por você. É uma entrega que o Senhor, Ele se alegra, porque o Espírito Santo de Deus veio soprar hoje sobre nós, para que você tenha restaurado, como Davi fez. Ele teve tudo restituído, tudo, não ficou nada fora do lugar. Aquilo que o inimigo roubou, porque Davi consultou ao Senhor, Ele restituiu tudo. Talvez você esteja vivendo com os teus sentidos espirituais fechados, trancados, como aqueles homens estavam com medo. Talvez você esteja com angústia, com tristeza. Há lugar para você aqui, para renovar a aliança com o Senhor. Há lugar para você. Nós queremos orar e apresentar ao Senhor. Eu não posso me demorar, porque as horas já se passaram, mas eu preciso te convidar e dar oportunidade para você fazer isso.
de você recomeçar com o Senhor Jesus, entender que preciso, é necessário, não há outro lugar, eu não vou conseguir isso em outro lugar. Amém. Eu vou fazer como eu fiz da outra vez. Se você sentiu isso no seu coração, mas ficou com vergonha, me procure, como a menina me procurou no final do outro culto e entregou a sua vida a Jesus. Essa atitude dessa irmã, ela não é vergonha, isso é a honra, é a atitude de reconhecer. Nós precisamos ter isso. Eu preciso reconhecer que eu preciso recomeçar, porque eu quero uma alegria constante e verdadeira. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, está aqui a tua filha amada, Senhor Deus, que reconheceu em ti a importância de retornar aos caminhos, de entender, Senhor Deus, que com o Senhor ela deseja a alegria restaurada. Vem com o teu sopro, Pai, com o teu fôlego, Senhor Deus, Pai, renovando, Senhor Deus, Pai, a sua força, renovando a sua fé, renovando, Senhor Deus, a sua esperança, Pai. Vem com um fôlego novo sobre a vida dela, Pai, em nome de Jesus, Pai. Restaura, Senhor Deus, aquilo que precisa ser restaurado, restabelece o que precisa ser restabelecido, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós te adoramos, Pai, nós bendizemos o teu nome, nos alegramos dessa manhã, porque há salvação. Aleluia. Aplauda Jesus. Deixa eu te falar, como é que é teu nome? Karina, tudo isso aconteceu para que houvesse esse momento, um momento de recomeço, um momento de reconciliação com o Senhor. Isso gera uma festa no céu. O Senhor se alegra pela tua decisão, o Senhor se alegrou com a tua decisão, o Senhor restaurou e está restaurando a tua alegria, todo o caminhar teu, o Senhor está restaurando. Você precisa crer nisso. E se há festa no céu, a gente tem festa aqui também na igreja, a gente celebra isso também. Então eu vou pedir que vocês me ajudem no 3 aí. Você vira para lá e vê as pessoas que celebram a tua decisão em nome de Jesus, tá bom, Karina? Vamos lá, gente, no 3. Estou ficando sem voz. 1. Um, 2, 3. Seja bem-vinda! Glória a Deus. Eu quero encerrar. Quero encerrar com mais um desafio. Você que entendeu que precisa desse fôlego, desse renovo. Você está ali no Senhor firme, mas em algum momento parece que o fôlego se esvaiu, você precisa de um fôlego novo. Eu quero fazer isso bem rápido e prático por causa das horas, mas eu não posso deixar de fazer isso nesta manhã. Se você necessita e acha que precisa de um renovo, de um sopro, de um fôlego de vida do Senhor, corre aqui para frente. Nós queremos orar como igreja. Corre aqui para frente, fique de pé aqui, não precisa se prostrar, porque o Senhor sabe da tua intenção, mas se você necessita, corre aqui. Você precisa de um renovo, de um sopro do Senhor, de um fôlego novo, para que você não desista, para que você não pare. Isso, homens do Senhor, vem aqui na frente. Nós precisamos nos prostrar, Pai. Nós nos colocamos diante do Senhor nesta hora, nós nos colocamos diante do teu altar, Pai, pedindo, Pai, que o Senhor venha soprar sobre a tua igreja. Sopra o fôlego de vida, Pai, sopra, Senhor Deus, de um entendimento, Pai, de uma clareza na mente, Pai, que eles não estão só, Senhor Deus, Pai, que o Senhor, Pai, a cada dia dá a oportunidade de renovar a aliança, de renovar a alegria, de renovar, Senhor Deus, Pai, as nossas petições, porque o Senhor é um Deus poderoso, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor, Pai, porque cremos que o Teu Espírito Santo está neste lugar, que Teu Espírito Santo está soprando sobre essas vidas, soprando sobre a igreja, soprando o entendimento, Pai, do Senhor, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, Pai, restaura a alegria, restaura a alegria, restaura a alegria, restaura a alegria,
restaura a alegria, com poder e autoridade, restaura sobre a vida deles, Pai. Pai, em nome de Jesus, vem com o teu derramar, Pai, com o teu Espírito Santo sobre este lugar, Senhor Deus. Restaura, Senhor Deus, Pai. Restaura, devolve aquilo que o inimigo tentou roubar. Sim, Deus, vem com o teu poder, Pai. Há um fôlego, um sopro do fôlego do Senhor. O Espírito Santo de Deus vem, Senhor Deus, sobre cada vida aqui, Pai. Vem sobre cada um aqui, Pai. Sopra sobre essa igreja, Pai. Sopra do teu Espírito, Pai. Sopra o fôlego de vida. Restaura a alegria. Restaura, Pai, o ânimo, Senhor Deus. Restaura, Senhor Deus, o posicionamento. Pai, vem com o teu Espírito Santo soprando sobre este lugar, soprando sobre essas vidas, restaurando, Senhor Deus, removendo todo tipo de tristeza, todo tipo de paralisia, removendo todo tipo de impedimento, Pai, porque o Senhor sopra sobre este lugar, fluindo no Espírito, Pai, tocando no Espírito, restaurando no Espírito, curando no Espírito e trazendo, Senhor Deus, um fôlego novo, um fôlego, para que nós não venhamos a parar, Senhor Deus, para que nós venhamos romper cadeias, Pai, quebrar, Senhor Deus, e anular as mentiras que todos os dias investem sobre nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Receba do sopro do Espírito sobre a tua vida, receba de um fôlego de novo, um novo renovo na sua vida, algo sobrenatural está acontecendo. Se você crê, você celebra no seu lugar, você celebra aí no seu lugar. Se você crê, o Senhor está vindo e tocando e soprando sobre este lugar, o Senhor está vindo tocando e removendo nesse lugar. Ei, é nesse ambiente da glória do Senhor que está curando. Ele está curando você, Ele está tirando das tuas dores, Ele está removendo aquilo que está te impedindo. Ei, se eu fosse você, eu celebrava que o Senhor está aqui removendo. É você que ficava num quarto trancado, com depressão, com pânico, o Senhor hoje sopra um sopro de liberdade para você. Ele remove tudo aquilo que estava impedindo isso, aqueles pensamentos que estavam buzinando na tua mente. O Senhor remove agora e diz: tu és a minha filha, eu sou o teu Deus e eu farei contigo as promessas se cumprirem. O sopro do Espírito está sobre este lugar e se movendo. Se você crê, continua celebrando, continua adorando, continua falando com Ele. Toca, Senhor Deus, toca naquela enfermidade, toca naquela ferida na alma, remove, Senhor Deus, todo tipo de tristeza. Sim, Deus, aquilo que estava se aprisionando, hoje é a liberdade do Espírito, removendo, curando, libertando, em nome de Jesus. Sim, você não ouvirá mais aquela voz que quer te impedir de prosseguir. Você ouvirá a voz do Espírito que diz: adiante, filho, adiante, filha. Você está livre, você é livre, nada pode te aprisionar, porque o sopro do Espírito Santo nesta manhã veio te libertar, te restaurar, em nome de Jesus. Aleluia. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Coloca a mão no teu coração. Pai, obrigado por esta manhã gloriosa. Obrigado por tua visitação, pelo teu sopro de fôlego. Obrigado pela esperança renovada, pelo caminho planeado, pelo posicionamento estabelecido. Obrigado por essa visitação, Pai. Deus, muito obrigado, Pai, porque hoje nós somos tocados de uma maneira, Senhor Deus, gloriosa. Deus, nós celebramos porque nós somos libertos de amarras que estavam nos aprisionando. Gente, é verdade, enquanto estávamos orando, eu escutava sons de correntes caindo. Não se aprisione mais. Abra a porta do seu quarto. Abra a porta do entendimento, para que Jesus chegue e fale shalom.
A paz esteja com você e sopre esse fôlego de vida todos os dias em você. Que nenhuma tranca, nenhuma amarra, nenhuma corrente mais te aprisiona. Você sai daqui hoje livre, 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 em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama